Começaram as corridas presidenciais e também dos governadores, e por mais que o interesse tenha aumentado da população em geral em saber dos candidatos, entender o que que eles pensam, quais são as ideologias que eles estão posicionados, ainda estamos muito aquém do que deveríamos saber. Então eu quero fazer com vocês algumas reflexões, mostrar as propostas de governo de cada um dos candidatos a presidente da República por primeiro e depois aos candidatos a governadores do Paraná, já que é aquilo que eu tenho mais conhecimento por trabalhar na educação do Paraná, certo? Então, para isso, eu abri as propostas de governo dos presidentes, os principais, aqueles que estão concorrendo, e depois eu vou ler e, de alguma forma, ir reagindo àquilo que é próprio de cada governo. Então, eu sou o professor David Trevisan. Vamos dar uma olhadinha naquilo que tange as propostas de educação. O primeiro que nós vamos dar uma olhada é no Augusto Cury, que por mais que ele tenha um índice ainda muito baixo nessas eleições, talvez seja interessante olhar quais são as propostas no que se refere à educação. Esse daqui é o plano de governo dele, dos outros presidentes estão aqui já, ó, Flávio Bolsonaro, do Lula, do Renan Santos, acho que é isso, depois a gente confirma, Ronaldo Caiado e também do Romeu Zema. Então, começando com Augusto Cury, ele tem esse estilo de livro. Eu vou expandir aqui a tela para a gente poder olhar e eu vou dar aqui um Ctrl F para entender o que ele fala sobre educação. Então, quantidade de vezes que aparece educação, 97 vezes existe dentro do projeto 1, isso é bom. A primazia em estar posicionado por primeiro a educação. Então vamos dar uma olhadinha no que fala sobre a revolução da educação. Eu vou tirar aqui esse destaque para a gente poder dar uma lida. Então, a revolução da educação, educar a mente, formar pensadores e reconstruir o futuro do Brasil. Isso porque ele é um médico ligado acho que ele é psiquiatra, se eu não estiver enganado, mas ele tem alguma coisa relacionada à mente, ou um neurocientista, depois também dá para a gente confirmar. Então, essa que é a ideia principal, educar a mente, formar pensadores e reconstruir o futuro do Brasil. A educação como prioridade nacional. Tá, se é prioridade, ainda bem que ele colocou em primeiro lugar. Isso já é um indício que tá certo, né? No plano de governo tem que vir por primeiro. Não existe nação desenvolvida sem educação de excelência em tempo integral. As maiores transformações econômicas, sociais, científicas e culturais da história começaram dentro das salas de aula, pelas mãos de professores que acreditaram que era possível formar pessoas capazes de pensar, criar, inovar e transformar a realidade. Olha, excelência em tempo integral, o tempo integral ele até pode ajudar para que o currículo possa estar expandido. Mas para isso vai precisar ter uma estrutura totalmente renovada. Não adianta absolutamente nada nós termos uma educação integral se por acaso ficar numa sala cinzenta, quadrada, com uma lousa e com giz, sem ter alguma coisa muito reestruturante, tá? Tem que ser uma reestruturação de espaço físico. E aí vem um pouco também de um jargão que eu sempre utilizo, né? O problema da educação no Brasil não é a educação em si, sim segurança pública. Nós temos que tirar o aluno da estrutura da escola para que ele possa conhecer também as outras realidades da própria cidade, do espaço urbano, do próprio estado, do próprio Brasil. E com que segurança que a gente faz isso? Sendo que existe
uma violência, tira o aluno, acontece alguma coisa, a responsabilidade é do professor, é da escola. E com o mundo, com o Brasil, né? O Brasil, com seus índices de violência altíssimos, como que a gente faz isso? Qual professor tem coragem de fazer isso? E outra, é um professor dando conta de 30 alunos. Não é possível, tá? Então, para isso, você precisa de reformular toda uma estrutura. A estrutura dos professores, a estrutura dos colégios, a estrutura até mesmo de nação. Ainda que a segurança pública seja responsabilidade dos governos, né, dos governadores de cada estado. Mas tem que fazer essa reformulação, senão não rola, não adianta nada fazer integral. Vai deixar o moleque 2 períodos lá, né, fazendo o quê? Precisa então ser muito bem pensado isso, senão não adianta nada. Vamos voltar aqui para o plano dele então. Tenho convicção de que a educação deve ser a maior prioridade estratégica do Estado brasileiro. Eu também tenho. Não existe nada além da educação que consiga fazer uma transformação. Você até consegue o nacional desenvolvimentismo por um tempo. Beleza, sem problema nenhum. Mas e depois? E depois que vai ficar o quê? Gastando recursos naturais? Vai ficar gastando o quê? Vai ficar imprimindo dinheiro eternamente para ficar um nacional desenvolvimentismo? Não. Tem que estar aliado. O nacional desenvolvimentismo com depois cada empresa, cada pessoa conseguir gerar a própria riqueza. Senão não adianta nada. Tá? Isso é por meio da educação. Nenhuma política pública produz efeitos tão profundos e duradouros quanto aquela que investe na formação de novas gerações. Verdade também. Países que decidiram colocar a educação no centro de seus projetos nacionais reduziram desigualdades, impulsionaram a inovação, fortaleceram suas economias e construíram sociedades mais justas e mais prósperas. Concordo plenamente, até mesmo os países menos prósperos, quando eles olharam para a educação, foi quando houve de fato uma mudança. Por exemplo, a China, por exemplo, Singapura, por exemplo, outros países que estão investindo em educação, Vietnã, né, esses países que foram muito pobres por um tempo, Coreia do Sul também, mas conseguiram um avanço por meio da educação. E já é de longo tempo o investimento da Inglaterra, que depois se levou para os Estados Unidos, enfim. Não existe desenvolvimento sem ter gente que com capacidade de interpretar o próprio idioma, interpretar também o mundo, os números e fazer disso uma capacidade, né, de produzir ciência. Isso que faz uma nação ser próspera. Para mim, os professores são os profissionais mais importantes do teatro social. Sem eles, nossos céus sociais não teriam estrelas. Nossa, que poético. Não gosto muito disso, não. Essa poesia em um plano de governo, mas tudo bem, vamos lá. São eles que ajudam a escrever todos os dias os capítulos invisíveis da história de uma nação. Cada criança alfabetizada, cada jovem que descobre um talento, cada cidadão que aprende a pensar criticamente carrega, em algum momento da sua trajetória, a marca silenciosa de um professor. Tá, pode ser, mas é uma coisa que aí eu falei com os meus alunos recentemente. A mensagem tem que ser maior do que o mensageiro, tá? O que eu quero dizer com isso? Que muita gente supervaloriza o papel do professor, né? E tem que ser valorizado enquanto pessoa, tem que ser valorizado de salário, autoridade, enfim, isso sim. No entanto, a nossa mensagem tem que ser maior do que nós. Eu sempre falo, se um aluno se esquecer de mim, mas não se esquecer daquilo que eu ensino, para mim está perfeito, tá? Eu não quero que ele fique lembrando de mim como um professor legalzão e muito menos como um professor chatão, né? Ainda que eu esteja mais nessa segunda parte, de alguém chato, alguém que cobra, alguém que é rígido, alguém que quer que ele se desenvolva. Mas eu quero que ele se lembre daquilo que eu estou passando enquanto objeto de conhecimento, para que ele depois faça essa interpretação de maneira objetiva das coisas.
Qual que foi a importância dos gregos na cultura ocidental? Eu quero que ele se lembre minimamente da democracia ateniense, da filosofia, ah, de Esparta, que era uma sociedade guerreira, enfim, depois passando para uma influência nos romanos, né, e como que Roma vai moldar a Europa, como que o cristianismo adentra também em Roma, isso que eu quero, tá? Eu não quero que conheça, nossa, lembra lá que legal que era, né? Ah, não fazia nada, né? Muitas vezes eu ouço, a gente não fazia nada, né? E aí lembra de quem não fazia nada. Não, a mensagem tem que ser maior que o mensageiro. Tem um monte de professor que eu não lembro, né, o nome que me deu aula, no entanto, eu posso lembrar do conteúdo. Isso é ótimo, isso é lindo. Né? Por quê? Porque fez um bom trabalho, conseguiu colocar a mensagem, ainda que o mensageiro não seja tão importante neste momento. No dia a dia ali, legal, bacana, né? Eu também me lembro de professores de excelência, isso também é bom, que conseguiram fazer essa junção das coisas, mensagem e mensageiro ser aliados, mas é difícil, hein? Isso é muito difícil. Então é sempre isso, dê prioridade à mensagem, né? Não ao mensageiro. Por isso que nessa parte aqui do programa do Augusto Cury, eu a marca silenciosa de um professor. Tá, se for silenciosa nesse sentido, pode ser. Ok. Vamos entender que esse silencioso aqui seja uma forma de lembrar mais a mensagem, né? E o professor está esquecido. Entretanto, precisamos reconhecer uma realidade que não pode ser ignorada. Durante décadas, atribuímos à escola responsabilidades cada vez maiores, mas não oferecemos aos educadores as condições necessárias para cumprir essa missão. Concordo plenamente. Tem gente que acha que a salvação vem por meio só da escola. Eu já repito, né? O Brasil gasta muito e gasta mal. E é necessário desenvolver primeiro outras frentes. Primeira frente que tem que atacar é segurança pública. A gente tem que ter uma percepção, e além da percepção, tem que ser uma realidade estar seguro, de conseguir sair com todo mundo a pé, de ônibus de linha, de ônibus fretado, e a gente conseguir voltar todo mundo em segurança. Todo mundo voltar com o seu aparelho de telefone com a integridade física completa. Outra coisa, tem que primeiro desenvolver a capacidade industrial com que nós temos. Temos que primeiro ter riqueza para depois ter um boom da ciência. Né? Então tem que gerar riqueza e depois gerar um boom da ciência. Tem que andar lado a lado. Isso é um projeto de 30, 40 anos. Né? Não é uma coisa tão rápida. Mas dá para chegar lá, né? Eu já repito, a China conseguiu provar que dá para chegar lá. Muito bem. Exigimos resultados extraordinários de profissionais que frequentemente trabalham sob intensa pressão, enfrentam sobrecarga emocional, lidam com estruturas precárias e convivem diariamente com uma geração profundamente impactada pelas transformações tecnológicas e pelos desafios da saúde mental. Em relação a isso, é uma geração que tem pouco conhecimento prévio, então tudo tem que ser ensinado, sabe? Porque eles ficam no celular o tempo todo ou ficam brincando sem ter um conhecimento prévio de uma televisão, de um noticiário. Aí tudo tem que ser ensinado. Estão vindo quase como tábula rasa, né? Não se acreditava na tábula rasa antigamente. Beleza, também não acredito. A pessoa tem já uma aprendizagem de alguma forma, mas está vindo cada vez com menos informação. Antes a gente era obrigado a assistir lá o Globo Repórter, o Fantástico, o próprio jornalismo das TVs, e a gente trazia algum conhecimento, seja de atualidade, de história, de geografia, de ciências, né? Agora tudo. Tá ficando complicado isso. Então essa geração tem que estar novamente entendendo que existe um mundo e esse mundo precisa ser visto, precisa ser conhecido. Vivemos uma mudança de época, nunca tivemos tanto acesso à informação e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil despertar o prazer de aprender. Eu concordo, acho que é isso mesmo. Muitos professores tornam-se, sem perceber, cozinheiros do conhecimento,
preparando diariamente um alimento precioso para uma plateia que perde o apetite pelo saber. Eu usava às vezes a analogia do McDonald's, né? Que a gente entrega um hambúrguer e eles jogam fora na sequência sem nem saborear. Então, a gente tem esse pensamento aí parecido, né? O problema não está apenas na qualidade do ensino, mas também na condição emocional dos alunos. Milhões de crianças e jovens encontraram-se intoxicados pelo excesso de estímulos digitais, ansiosos, desesperançosos, com dificuldade de concentração e muitas vezes sem sonhos pelos quais vale a pena lutar. Uma existência sem sonhos é uma história sem aventuras. Quando o jovem deixa de acreditar no futuro, perde também o entusiasmo para aprender. O reconhecimento deixa de ser uma ferramenta de transformação e passa a ser visto apenas como uma obrigação escolar. Essa é uma das maiores tragédias silenciosas da nossa geração. Eu acho que não é só dessa geração, não, viu? Eu tenho convicção de que o Brasil tem essa questão para enfrentar. E mesmo porque, né, hum, pensar no Brasil não dá dinheiro, né? Então, a gente olha para os pesquisadores acadêmicos, né? Aquilo que é de bolsa, aquilo que é entregue para uma pessoa que pensa, não dá para o cara viver, sabe? Então, quem pensa tem que ser recompensado, né? Tem que virar praticamente herói, né? Tirar esse heroísmo de jogadores, de cantores, que também é fundamental uma cultura, obviamente, não estou negando isso, mas tem que ser passado para quem pensa, para os pensadores, eles têm que ser mostrados e valorizados. As empresas têm que bancar milhões, assim como banca milhões para um jogador de futebol e fazer propaganda com esses caras, só que de alguma maneira tem que mudar o incentivo para isso, tá? Uh, não é com uma bolsa de R$ 1.800, de 2.200, sei lá quanto que está agora, de um mestrado, de um doutorado, que você vai mostrar para um aluno. Né? Já teve aluno que disse, depois lá no futuro é difícil, tal. Tá, mas você é professor, então acho que também não deu muito certo, né? Ainda que a gente esteja, acho que numa média, né? Média quase que uma média baixa ultimamente, mas beleza, tá ok, né? Mas não é demonstrado assim um grande vencimento, né, por você ter se tornado um professor, né? Muito menos um pesquisador, que aí você vai pesquisar, né, esses livros aqui que eu tenho aqui são da minha pesquisa. Tem que fazer leitura, é cansativo, te desgasta no seu trabalho, você tem que trabalhar, tem que estudar, você prejudica as duas frentes e mesmo assim, quanto que é a bolsa só para estudar? R$ 1.800. Porra, é para acabar, não é? Então, assim, tem que valorizar quem pensa. Só que também tem que pensar coisa útil, né? Não adianta a gente começar a pensar por que, que o rabo do porco é retorcido ou problematizar a torção do rabo, né? E tá tendo muito disso, principalmente no setor de educação. A gente olha as frentes de pesquisa e me causa um espanto. É chacota, vira chacota. Paciência, tá? Então a gente tem que pesquisar coisas úteis e trazer coisas úteis para a sociedade. Mas isso tem que ser valorizado, né? Tem que ser uma parceria daquilo que é público, daquilo que é privado, ou se for só público, que haja aquilo que eu já disse, um investimento, mas que seja um investimento muito certeiro, né? Que não seja, é, não, vamos só pôr dinheiro aqui, ó, paga imposto aqui e a gente põe aqui na educação. Não. Primeiro desenvolve a segurança, desenvolve a nação, e aí depois a gente consiga valorizar as pessoas. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Onde é que eu parei? Sobre escolar. Por isso, defender uma revolução na educação não significa apenas melhorar indicadores, reformar currículos ou ampliar investimentos. Significa compreender que educar é formar seres humanos completos, é desenvolver a inteligência, mas também a consciência crítica, fortalecer a capacidade técnica, mas também a saúde emocional.
ensinar conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, a dialogar, a sonhar, a enfrentar os desafios da vida. A escola do século XXI não pode limitar-se à transmissão de informações. As informações estão disponíveis para qualquer dispositivo conectado à internet. Mas se não conecta e não olha as informações, também não adianta nada, né? Então, não adianta. Transmitir informação também é conhecimento, sim. Eu acho uma bobagem ficar o tempo todo, né, problematizando o tempo todo. Cansa também, né? O aluno também cansa. Ele tem um cansaço mental quando ele é largado à própria sorte. Ainda, mas não é largado à própria sorte, mas é o que acontece. Não dá conta de 30 alunos com metodologia ativa maluca. Então, isso aqui é balela. O verdadeiro papel da educação será formar pensadores, estimular a curiosidade, desenvolver a criatividade, promover o pensamento crítico e preparar cidadãos capazes de interpretar o mundo com autonomia, responsabilidade e humanidade. Meu filho, mas para isso tem que mudar tantas coisas, hein? Principalmente estrutura de família, vai ter que aumentar a renda da família muito antes. Como eu já disse, vai ter que enfrentar problemas maiores. Não é tão simples assim. Então, se você está olhando, se o Augusto Cury está olhando a educação como prioridade e colocar ela como a salvação das coisas, como está pondo aqui, que ele fala primeiro, não é a salvação das coisas. E aí quer colocar aqui como salvação, né? Todos esses estímulos, promover, esquece, tá? Tem que trabalhar família, tem que trabalhar outras frentes primeiro, para que depois a educação vá adentrando e subindo de acordo com uma realidade, né? De acordo com aquilo que é possível, tá? Não é assim, vamos estimular a curiosidade. Vamos estimular então curiosidade, né? Manda lá o moleque pesquisar qualquer coisa de qualquer coisa, trazer um trabalho horroroso, que é o que acontece hoje em dia, né? A gente pede um trabalho, vem o mínimo do mínimo e olha lá, pesquisar de qualquer forma. Nenhuma inteligência artificial substituirá a capacidade de um grande professor de inspirar um aluno a descobrir seu propósito. Nenhuma tecnologia será capaz de substituir o exemplo, a sensibilidade e a influência transformadora de um educador que desperta o prazer de aprender e a coragem de sonhar. Pode ser, vamos ver. Isso aí já é futurismo e eu já não gosto muito de futurismo. A revolução educacional que propõe começa exatamente por esse princípio: colocar o ser humano sem educação, valorizar os professores, proteger a saúde emocional de crianças, adolescentes e educadores, formar pensadores em vez de repetidores de informações e preparar uma geração capaz de construir um Brasil mais inteligente, mais justo e mais humano. Porque o futuro de uma nação não é construído apenas nos gabinetes do governo, mas, sobretudo, nas salas de aula, onde se formam as mentes que escreverão a história do amanhã. A crise silenciosa da educação. Daqui a pouco ele vai falar sobre o PISA, tá, beleza. Qual coisa a gente faz só essa primeira parte, essa introdução? Já que é bastante coisa aqui, ó. Tem 3, educação. Vai ficar muito longo. A escola em tempo integral. Novo ensino médio preparando jovens para o de trabalho futuro. Formação para a vida e para o trabalho. O plano de governo dele em relação à educação é bem longo, né? Agora sobre o ensino superior, né? Então, 1.6 as universidades, ok. Também tem que dar uma lida até que vai para a neuroinclusão, que também tem a ver com a educação, e ele está falando um debate sobre isso. E eu concordei com ele no debate, né? Que virou um depósito de neurodivergência, e aí ninguém está preparado, ninguém sabe muito bem o que fazer. Bom, nós lemos a introdução, então por essa introdução já dá para a gente conseguir entender algumas coisas
que o Augusto Cury está pensando em relação à educação. Eu acho que é o projeto, pelo que eu dei uma olhada por cima, é o projeto mais completo que fala de educação. Os outros do Flávio Bolsonaro, do Lula, Renan Santos, Caiado, né, são menores, né, são projetos menores. E alguns até bem bagunçados, né? A gente vai falar sobre isso, assim, não tem um bloco específico de educação, né? Você tem que ir caçando a educação no meio do plano, mas faremos isso. Valeu? Curta, inscreva-se aí, o canal tá novo, quem sabe a gente vai aumentando aos poucos para a gente falar sobre esse tema que é primordial, né? Tem que estar na primazia, ainda assim trazendo aqui uma ideia verdadeira, não sonhadora. A gente vai ficar sonhando, não vai chegar a lugar nenhum. Tem que sonhar, tem que ser pé no chão, beleza? Valeu, até mais.